Irmãos, vamos ler no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 19. Temos, com a ajuda de Deus, irmãos, a partir do verso 16. Eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se apresenta a sentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Até aqui, irmãos. Glória ao Santo Senhor. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem que não se trata de uma parábola, se trata de fato de algo que aconteceu. O Senhor Jesus, na sua missão de anunciar o Santo Evangelho, trazendo ao mundo a reconciliação do homem para com Deus, como disse o apóstolo que escreveu que em Cristo congregou-se todas as coisas novamente com Deus, o que estávamos separados pelo pecado do homem, como vimos ainda hoje na oração, que fomos separados de Deus, em Cristo nós fomos congregados novamente, através do anúncio da salvação e, sobretudo, do caminho que nos leva à salvação. Porque a salvação plena, irmãos, está na plenitude dos tempos, quando Cristo vier em nuvens de glória, e os que já dormem, vencedores deste mundo, já têm garantido, e os que aqui ainda vivos como nós, lutamos para tal. Mas na volta do Senhor, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos, num piscar de olhos, serão transfigurados, transformados num corpo incorruptível, de glória igual ao do Senhor, e aí sim alcançaremos o prêmio da salvação.
Mas até que isso aconteça, nós estamos nesse mundo, nesta luta para salvar-nos do pecado, da morte e da força e do império do mal que está sobre a terra. E esta palavra que o Senhor manda nesta tarde diz respeito a um moço, irmão, rico, que, vendo Jesus se aproximando dele, chegou perto do Senhor para inquirir sobre ele algo que a riqueza não lhe dava. Ele tinha, aqui esta palavra está escrita em 3 evangelhos, irmãos, aqui em Mateus, depois Marcos e Lucas, e as 3 confirmam que ele era um moço rico, tinha muitas propriedades, e era um moço sábio, porque ele conhecia a lei. Logo mostra que ele tinha estudo e tinha preparo, e chegou ao Senhor, e ele chegou numa condição em que ele, pela sua inteligência, buscou no Mestre algo que é encontrado nos homens fracos. Ele buscou no Mestre fragilizá-lo pelo elogio e pela sua própria vanglória, dizendo: bom Mestre, glória ao Senhor. Que está bem claro, bom Mestre quer dizer, eu te reconheço como bom. Ele estava acostumado aos pés dos professores da época, sem citar as categorias que havia. Então ele sabia que quando se apresentava desta forma, sabedor do seu poder econômico, ele teria uma vantagem. Bom Mestre, que farei, que bem farei, ou seja, eu tenho posses e consigo fazer o que for preciso para conseguir a vida eterna. Que pena ver um homem se portar desta forma e entender na sua loucura que a salvação se alcança com os favores, com o dinheiro, com as posses terrenas. Aqui se cumpre o que está em Apocalipse, irmão, no capítulo 3, quando o Senhor diz: e dizes tu, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas tu não sabes que és miserável, pobre, cego, nu. Glória ao Senhor. Porque a riqueza que ele dizia ter era a mesma que esse jovem tinha, terrena, aquela que perece, aquela que o ladrão pode roubar a qualquer momento, aquela que um infortúnio da natureza pode sacar das nossas vidas, e tudo que foi acumulado por anos pode ir embora por uma enxurrada, por um incêndio ou por qualquer infortúnio. Mas a verdadeira riqueza, é aqui diz o Senhor na sequência da palavra: aconselho-te que compres de mim, que é Cristo, ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Aí vem a verdadeira riqueza. Glória ao Senhor. E esta palavra hoje nos desperta para isso, irmão. Ai daqueles que se acham bons, melhores do que o seu irmão. E esta palavra é para todos, irmãos, a começar de nós que estamos diante do povo para pregar a palavra. Ai de nós que nos acharmos melhores do que alguém. O Senhor Jesus disse para ele de uma forma muito clara, tirando e separando qualquer possibilidade de negociar vida eterna com coisas terrenas. O Senhor disse para ele: por que me chamas bom? Como quem quer dizer, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Não há bom senão só Deus. Mas alguém vai dizer: mas Cristo não era Deus, o Filho, o Deus encarnado, no menino nascido na Judéia, filho de Maria, ele não era bom? Sim, ele era bom. Mais para frente ele diz: Jesus, o bom pastor, perfeito, sem pecado, sem mácula, sem ceder à tentação. Não há homem perfeito como ele, nem houve e nem haverá. Mas naquele momento, essa negativa que ele diz, por que me chamas bom? Ele não está dizendo que ele não era. Ele queria dizer, irmão, no contexto da conversa, isso aqui: você me chamas bom sem me conhecer, mas você conhece a lei,
Você cumpre tudo o que você aprendeu? Pois bom é Deus que mandou a lei e que me mandou também. Glória ao nome do Senhor. Está entendendo esta palavra? Você está ouvindo hoje ela, e o Senhor nos diz aqui: aconselho-te que compre ouro provado no fogo, porque para que você glorifique e manifeste, tem que haver uma palavra profética segundo as tuas necessidades. A tua alma geme por querer entrar no céu e comprar colírio para os seus olhos, e vestes para se vestir, e ouro provado no fogo. E às vezes a carne vem querendo dizer: eu vou tentar buscar alguma coisa, e o Senhor diz: aqui não tem tentativa nem erro, aqui a vida eterna é certa, só há um que dá. Glória ao nome do Senhor. Por que me chamas bom? Por quê? Aleluia, só há um que é Deus, querendo dizer: você ainda não me conheces, ainda conhecerás, haverá uma oportunidade para isso, mas Deus é bom. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos que Ele mandou. E logo o moço pergunta: quais são esses mandamentos? E o Senhor relata para ele a lei: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o moço, novamente com as riquezas terrenas, ele disse: mas isso eu faço desde a minha mocidade. Como quem quer dizer: então está fácil, isso aí eu faço. Aí o Senhor mostrou para ele quem era bom. Tudo isso você faz. Se queres ser perfeito, olha só, fazer o bem é um dever de todo homem. Ser honesto é dever, não é virtude. Ser sincero e não mentir não é qualidade de crente, é virtude de um ser humano sincero. O crente não pode, pela palavra de Deus, mas ser sincero, dizer a verdade, andar justamente na terra, isso é moral, isso é caráter. Aleluia! Isso tem muitos que não estão dentro de igrejas e são sinceros, e falam a verdade, e são honestos, e cumprem a palavra que dão. Aleluia! Mas estão no mundo com os olhos tapados, cegos pelo pecado, e são justos nas suas obras, mas não são seguidores de Jesus Cristo. E aqui o Senhor deu a ele uma oportunidade de ser perfeito. Aí você diz no seu coração: mas como pode? Não há homem perfeito. De fato não há, mas se você recebe Cristo na sua vida, entre aquele, como é que sabe que você e eu não somos perfeitos? Porque há um acusador que de dia e de noite nos acusa incessantemente nas nossas imperfeições. Mas se Cristo entra na tua vida, Ele é mediador entre nós e Deus, e defensor entre nós e o nosso inimigo. E antes que o adversário nos condene das nossas fraquezas, Ele está entre nós e é nosso acusador. As nossas imperfeições por Ele se tornam perfeitas, porque Ele é a perfeição em nós. Glória ao nome do Senhor. Se queres ser perfeito, dizia o Senhor para ele, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Como quem quer dizer: aí tu verás que eu sou bom, porque o teu coração está no que é terreno, e agora quero ver aonde está o teu amor, porque a principal coisa e mandamento não foi citado aqui propositalmente: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vida, de todo o teu ser. Acima de qualquer coisa, Deus está na sua vida. Glória ao nome do Senhor. E aqui Deus manda esta palavra para toda essa irmandade presente, aos que estão ouvindo aí aonde você estiver. Onde está o teu coração? Onde está a tua riqueza? Não é pecado ser rico. Tem muitos ricos nesta vida que são tão simples e humildes que não se percebe a sua riqueza, porque o coração não está no seu tesouro. E tem muitos pobres nesta vida que são tão orgulhosos que desprezam o seu irmão pobre por achar que é mais do que ele. Aonde está o seu coração? Glória ao nome do Senhor. Se o seu coração está em Deus,
não importa o que você tem. Aqui Deus não quer a tua riqueza, Deus quer a tua alma, o teu coração. E hoje dá a nós a oportunidade que deu para aquele moço que numa outra parte diz: e Jesus amou aquele moço e deu a ele uma oportunidade. Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Não é que o Senhor quer que este povo que está ouvindo venda as suas propriedades e segue a Cristo numa determinada igreja ou conceito ou princípio. Não, glória ao Senhor. O Senhor falou isso para ele porque, conhecendo o seu coração, sabia que ele não tinha condições de desprender do que era material, para provar para ele que a lei é boa, mas sem Cristo não salva. Glória ao nome do Senhor. Você pode dar glória, pode falar línguas, pode orar bonito, testemunhar bonito, pode até pregar bonito, mas se não ama o teu irmão como a ti mesmo, se não adora a Deus como o seu Deus, como o único Deus da sua vida, de nada adianta. Glória ao nome santo do Senhor. Mas se esta palavra hoje encontrar lugar no teu coração, te diz Deus por esta palavra: deixa as tuas riquezas. Não é a tua casinha, o teu veículo ou os teus bens que você conquistou com o seu trabalho, mas as riquezas que Deus manda aqui hoje é o orgulho, a soberba, a mentira, o pecado, a vaidade, a traição, aleluia, a falsidade, riquezas deste mundo que o inimigo mostrou para o Senhor num alto monte, dizendo: todos estes reinos e a sua glória me pertence, se prostrado me adorares eu te dou. E o Senhor, resistindo o inimigo, o expulsou de perto de si. E quantos que se dizem crentes e não são, porque adoram as coisas do mundo e praticam aquilo que o Pai na verdade não é Deus, mas é o adversário. Os que amam a mentira e praticam ela, e toda sorte de iniquidade, traz para si as riquezas desta vida apodrecida de um ser que não tem Deus e vive nas trevas. Mas hoje a palavra é uma luz que diz: segue a Cristo. Glória ao nome do Senhor, e verás que Ele é bom, e verás que Ele é bom. Por isso, se você está ouvindo esta palavra hoje, o que tem no teu coração maior do que Deus? Em mim não tem nada maior do que Deus. Mas você não perdoa o teu irmão, então a tua razão é maior que Deus. Você não perdoa o teu marido, a tua esposa, a tua razão é maior do que Deus. Porque se Deus está em você, todas estas coisas estão abaixo de Deus. E abaixo de Deus a ordem é esta: ama o teu próximo como a ti mesmo. Adora a Deus sobre todas as coisas e segue a Jesus Cristo. Glória ao Senhor. O Senhor dizia para eles, ouvindo aquele discurso, o jovem se entristeceu e foi-se embora. E aqui estamos diante de uma palavra. Alguém poderá estar dizendo aí: mas eu vim hoje com tanta sede para ouvir a palavra, e vem esta doutrina. E o Senhor te fala: que pena que você não sabe o sabor da água. Estás acostumado, aleluia, com outra água, e o Senhor te oferece a água viva, pura, que desce do céu, fonte das águas vivas, que é Jesus Cristo te dizendo: eu te amei e quero te ver no meu reino, quero te dar a vida eterna. Mas você está enriquecido e não percebe que está empobrecido, e hoje o Senhor está distribuindo riqueza nesta palavra. Aconselho-te que compre ouro provado no fogo de Cristo. Mas como é que eu vou comprar se não trouxe dinheiro? Como é que eu vou pagar esta compra com o teu coração limpo? Se agora você olhar para você, aquele moço não conseguiu por amar a sua riqueza mais do que a Deus. Mas se você, irmã, se você, irmão, amar a Deus mais do que o teu ministério, mais do que o teu trabalho, mais do que as tuas coisas terrenas, o Senhor te diz: eu vou te dar muito ouro. Glória ao
nome do Senhor, como deu para o filho do nosso irmão, como deu para aqueles testemunhados no batismo, como deu para a sua filha na fé que ela teve numa libertação no seu ventre. Deus pode dar este ouro agora para esta irmandade aqui e também na sua casa. Glória ao nome do Senhor, porque quem escolheu seguir a Jesus Cristo não morreu de fome, não morreu de sede, não morreu de vergonha. Quando foi cobrado o tributo, Deus pagou o tributo através do estátre que estava na boca do peixe. Quando tiveram fome, o Senhor transformou os pãezinhos na mão dos discípulos em uma multidão de pães para alimentar o povo. Quando tiveram sede, tomaram a água da vida. E hoje o Senhor te manda esta palavra. O que você está tão aflito, Deus pode preparar de uma hora para outra, mas o que você está menos preocupado está aqui nesta palavra: vida eterna a quem seguir a Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Queres ouro? Queres comprar ouro? Queres um vestido novo para a tua alma? Aleluia! Glória ao Senhor. Se sairmos nas ruas da cidade anunciando emprego, anunciando dinheiro fácil, uma grande fila vai se formar. Mas se sairmos aí nas esquinas dizendo tenho vida eterna para dar, vão nos chamar de loucos. Mas você está aqui no meio destes loucos por Cristo. Aqui está este anúncio: eu não tenho nada, mas Cristo tem vida eterna para dar para mim e para você. Antes que nós alcancemos esta vida eterna, receba o dom de línguas como riqueza provada no fogo. Receba a virtude como riqueza provada no fogo. Receba a humildade como riqueza provada no fogo. E segue a Jesus Cristo como Senhor, e tu verás que Ele é bom. Aleluia! Ele é bom. Glória ao nome do Senhor. Segue a Cristo pela vida eterna. Segue a Cristo pela salvação da tua alma. Segue a Cristo pela razão da vida, na graça de Cristo Jesus, que é a bondade de Deus para conosco. Dê glória a Deus, siga a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Receba o Espírito Santo no seu coração. Não julgue, não condene, não faça acepção de pessoas. Estas riquezas terrenas não servirão para a tua alma, mas se aqui você se limpar das riquezas terrenas, sairás por esta porta enriquecido, com vestes novas. O teu acusador não te conhecerás, porque o Senhor te vestirá de vestes novas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Estamos vivendo no tempo da graça de Deus sobre a humanidade, irmão, e muitos estão aí guerreando por terras, por territórios, por coisas terrenas, e o Senhor propõe para este povo na terra uma luta que não é tua, é de Cristo, e Ele já venceu. Você está aqui só para receber os méritos da glória e o prêmio da vida eterna, e ainda assim muitos não estão satisfeitos no caminho de Jesus Cristo. Por quê? Porque tudo é escândalo para alguns. Cristo é escândalo. Aleluia. No outro evangelho, quando o Senhor fez esta obra com este mancebo rico, aleluia, na sequência um cego de nascença, ele estava cego com os seus olhos, mas os ouvidos bons. Ele ouvia a multidão se aproximando, e cego ou surdo ou mudo ou alguma outra incapacidade física, ela é compensada num outro sentido daquele corpo. Ele não enxergava, mas ouvia muito bem, e ouvia falar de Cristo toda hora. É um milagre aqui, um milagre lá. Não enxergava com os olhos, mas o seu espírito já viu uma oportunidade. O que é isso que eu estou ouvindo por aqui? É Cristo, é Jesus, aquele que nasceu em Belém, filho de José, o carpinteiro, de Maria, aquele que faz milagre. É Ele, é Jesus, filho de Davi.
tem misericórdia de mim. E começou a clamar, e logo vieram os contradizentes. Quando vem você e para mim e para você também, querendo dizer: para com isso, não adianta congregar, não adianta orar, não adianta buscar, não adianta crer, aleluia. Vieram dizer para ele: para de fazer isso. Ele está no meio da multidão. Acha que ele vai dar atenção para você? Se vai dar ou não sei, mas eu creio no milagre, aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão que está aí na sua casa, no seu veículo, na sua viagem ou até no hospital, continue clamando. A tua voz não precisa ser ouvida dentro da congregação ou o complexo do Brás, mas os céus está te ouvindo. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor parou a multidão e foi até ele. O que queres que eu te faças? Aleluia. Que eu veja. Ora, um cego conseguiu ver que Cristo fazia milagre. E quantos à volta do Senhor não viram isto? Aleluia. E quantos que estão dentro de igrejas e não vê milagre, e não vê o Senhor passando no meio do povo? Santo é o Senhor. Numa outra passagem, o Senhor cuspiu nos seus dedos e, tomando aquela areia, argila, passou nos olhos do cego. E se você estivesse lá, o que você falaria? O que? Saliva nos olhos? Que falta de higiene. Pode ser, mas curou o cego. O que você quer? Lei ou milagre? Aleluia! A presença de Deus que está aqui invade os lares que estão ouvindo esta palavra agora. Ele diz: o Senhor segue a Jesus Cristo, e você vai ver milagre, vai ver multiplicação, vai ver providência de Deus, vai ver Deus te socorrendo na tua casa, nos teus filhos, nos teus netos, nas tuas gerações. O Senhor diz: não deixará a geração do justo mendigar o pão. Não é justo, é filho de Deus, é filho do Criador. O Senhor cria caminhos, mas o justo não será confundido e nem envergonhado. Mas compre ouro hoje, aleluia. É este o ouro que vai te dar o que você precisa nesta vida. Quando o inimigo com blandícias te vier tentar, saca desse ouro, aleluia. Eu tenho para viver, eu tenho para me sustentar. Glória ao nome do Senhor. Olha o que Deus está fazendo aqui, irmãos. Que ouro que compra a alegria que você está sentindo agora. Que dinheiro compra a presença de Deus na tua alma agora. Que dinheiro compra a linguagem que está te tomando aqui e aí na tua casa agora. Santo é o Senhor, aleluia. Disse o Senhor para eles: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E logo eles se perturbaram com aquilo. E o Senhor, ouvindo eles dizer: quem então poderá se salvar? O Senhor disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluia. Na verdade, deixar das coisas que te prendem, do encantamento que te seduz e do mundo que está à sua volta, parece impossível. Mas sabe o que Deus vai fazer por esta palavra, irmão? A presença dele vai te tomar de uma maneira tal que você vai perceber que vale a pena deixar as coisas do mundo para seguir a Jesus Cristo, seu Salvador. Até o momento que você não conhece o sabor de estar com Cristo, aleluia, isso parece loucura. Mas no momento em que você sente Ele, percebe Ele, e Ele começa a operar na sua vida, você começa a dizer: não deixo, não largo, não me afasto mais do meu Senhor. Ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Ninguém que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos e terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes nesta vida e herdará a vida eterna. Aleluia. Ninguém que tenha deixado alguma paixão, alguma idolatria,
ou algum sacrifício feito por amor de Cristo, você não será por Deus esquecido. Você pode estar ouvindo esta palavra, aleluia, como estando no pó, mas o Senhor diz: do pó eu fiz o homem, do pó Deus criou tantas coisas, e das cinzas e pó que você entrou aqui hoje, tu sairás como saiu Mardoqueu, exaltado pela palavra. Glória ao nome do Senhor. Você renunciou a tudo para chegar aos pés do Senhor e adorá-lo, e o Senhor te diz: não será em vão a tua dedicação. O Senhor que te conhece, aleluia, aqui está escrito: os primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Derradeiros são os últimos. Os primeiros muitas vezes serão os últimos, e os últimos muitas vezes serão os primeiros. Esta ordem não está em nós, está em Deus. Se estivesse na visão dos homens, esse mancebo estaria à frente dos apóstolos, mas na visão de Deus tudo é diferente do que nós calculamos. E você entrou aqui neste culto. Quando falamos entramos, irmãos, são esses que estão aqui, e você que está aí online ouvindo, na sua casa, ou numa cama de um hospital, ou dentro de alguma situação que você correu para ouvir a palavra, e o Senhor diz: mesmo que você chegou agora, no final da palavra, o Senhor te fala: Cristo à sua frente, nunca você será o último, Ele é o primeiro. Glória ao Senhor. Santo é o Senhor. O que Deus faz por esta palavra é isto aqui, irmão. Numa analogia, num exemplo, não é, irmãos? Quando ele falou do camelo pelo furo de uma agulha, é impossível aos nossos olhos, obviamente que sim, mas ele usava dessa hipérbole, que é um exemplo absurdamente impossível ao homem, para mostrar onde chega o extremo do poder de Deus. E a mesma coisa, a palavra termina desta maneira, numa analogia, para que os irmãos entendam. É como uma criança andando pelas ruas da cidade sozinha. Ela é às vezes assaltada, ela às vezes ofendida, às vezes essa criança fica e alguém pode chegar até ela e machucá-la. Uma criança da mesma idade, que não seja uma criança com bom comportamento, pode machucá-la, mas quando o pai que a encontra, ela vem, ela pula, ela abraça, o pai a beija, abraça. Filho, por que você está machucado? Por que você está sujo? Onde você andou? Pai, eu fui atacado. Uns meninos maus me machucaram, rasgaram minha roupa. Olha, levaram meu tênis que o Senhor me deu. Eu estou assim. Eu queria tanto te encontrar. E ali, um reencontro inesquecível. O pai coloca o menino do lado, segura nas suas mãos, fala: filho, vamos lá. Aonde foi que te fizeram isso? Quero ver agora mexer com você, segurando nas minhas mãos. Vamos trocar esta roupa, vamos trocar o seu calçado. É assim. Findar desta palavra vai ser assim. O Pai das luzes está olhando para nós. Nós saímos às vezes sozinhos aí pela rua, espiritualmente falando, trouxemos algumas riquezas, a roupa sujou, não é? Os calçados ficaram rotos, mas o Pai vem aqui com esta palavra, abraça. Filho, filha, eu falei para você não sair, mas vem cá, me dá sua mão. Vestidos novos eu vou te dar, calçados novos, vou te arrumar, e nós vamos sair pelas ruas da cidade comigo. Mexer com você é mexer na menina dos meus olhos. Então, para esta amada igreja que está ouvindo esta palavra, o Pai das luzes fala para todos nós agora: meus filhos, filhinhos, os abraço com o amor da palavra, vos enriqueço com ouro provado no fogo, troco as vossas vestes,
Coloco você numa condição amada de Deus, amado de Deus. E diz Deus para a tua alma, aleluia, mesmo que o teu corpo chore, a tua alma vai saltar de alegria agora. Receba de Deus a virtude e a consolação da palavra, e saberás que Jesus Cristo é bom, e como bom pastor, Ele é o teu pastor e nada te faltará. Se passares pelo vale da sombra da morte, mal nenhum te sucederá. Mas agora Ele te prepara uma mesa perante ti, na presença dos teus inimigos. Ala e ama, e te unge com óleo. O teu cálice há de transbordar com lágrimas de alegria. Santo, santo e santo é o nome do Senhor. Beba destas águas tranquilas e viva, viva com Jesus Cristo. Você não vai perder, não vai perder. Glória ao nome do Senhor. Ele te guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vieste aqui como aquele mancebo voltou sozinho com as suas riquezas, mas tu sairás deste culto enriquecido da virtude do Altíssimo. Xalá e alá. Seja agora ungido com esta virtude santa e sagrada. É tão poderosa esta virtude que não se resume dentro deste prédio, mas alcança todos que crerem nela, aqui e aonde você estiver agora, até do outro lado do mundo, e até aqueles que não podendo estar neste culto, daqui um pouquinho mais entrarão, daqui 1 ou 2 dias entrarão e ouvirão com aquela fé: Senhor, o que eu tenho? Aleluia, o que o Senhor tem para mim? Deus tem ouro, os últimos serão os primeiros. Venha nas primeiras fileiras do céu. Santo é o nome do Senhor. E sinta, Deus, o que estamos sentindo agora. Sinta aí no teu coração: o Senhor é contigo, mal nenhum chegará na tua tenda. Se hoje você vender as tuas riquezas malignas e comprar as sagradas para alcançar a vida eterna. Deus seja louvado. Aleluia, santo é o Senhor. Irmãs, irmãos, nós vamos agradecer a Deus, mas ajoelhemos com comunhão, com fé, com a certeza de que poderoso é o Senhor para cumprir o que Deus deu na primeira oração: passar no meio do povo de Deus, dos amigos, dos parentes.